Neste vídeo vou te falar de 5 mitos e verdades sobre o tratamento medicamentoso do TDAH, o uso de remédios nesse transtorno. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Então vamos lá para o primeiro mito ou verdade sobre o tratamento medicamentoso no TDAH. Os melhores medicamentos para tratar o TDAH têm custo bem mais alto do que a média dos remédios psiquiátricos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Infelizmente, essa é uma limitação em muitas situações, porque os remédios de primeira linha, especialmente para tratar TDAH em adultos, eles têm realmente um custo considerado alto ainda, né? E isso tem a ver com uma série de fatores, inclusive a disponibilidade de remédios aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem disponíveis cerca de 10 a 12 apresentações, moléculas diferentes para tratar TDAH. Aqui no Brasil tem bem menos. Então, são remédios realmente de custo mais alto do que remédios, por exemplo, para tratar depressão ou ansiedade. Todos os remédios para tratar TDAH são de tarja preta, de receituário amarelo. Verdadeiro ou falso? Falso. Aqui nós temos uma questão que incluída até no próprio conceito, que pode trazer um pré-conceito, de que assim, os remédios de primeira linha para tratar TDAH, de fato, eles pertencem à chamada classe dos psicoestimulantes, que são padronizados aqui no Brasil pela Vigilância Sanitária como remédios de tarja preta e que tem um receituário bem específico de folhinha amarelo. Porém, existem outros remédios. Eles não são considerados de primeira linha no sentido do tamanho do efeito nos estudos científicos ou do tamanho da eficácia deles, mas que podem ser muito úteis. Tem pessoas até que respondem melhor a esses outros remédios do que aos remédios de primeira linha e que esses remédios não são tarja preta. Então, não é verdade que todos os remédios para tratar TDAH são de tarja preta. E aí tem uma discussão, assim, o que é que significa ser tarja preta, né? Eu vou deixar isso para um outro momento, mas esses são os conjuntos de remédios que temos. Tem alguns remédios que são da categoria tarja preta e outros remédios da categoria dos tarja vermelha, assim como outros remédios também na psiquiatria. Quando se faz um diagnóstico de TDAH em um adulto, deve-se logo começar a usar uma medicação. Verdadeiro ou falso? Falso. Não existe uma ligação direta, uma obrigatoriedade, nenhum protocolo coloca isso, de que todo diagnóstico TDAH, toda pessoa com diagnóstico TDAH, estou falando aqui especificamente dos adultos, precisa tomar um remédio, especialmente logo de cara. A medicação, o tratamento medicamentoso, é uma parte do tratamento que será mais ou menos importante a depender do caso. Então, existem sim situações em que a gente faz um diagnóstico de TDAH num adulto e que não oferecemos ou não combinamos de usar um remédio logo no início desse tratamento. O tratamento medicamentoso do TDAH é um dos que apresenta maior eficácia em toda a psiquiatria. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aqui é um dado bem legal, porque a gente, dados de vários estudos que foram feitos desde o primeiro remédio, que é o metilfenidato, né, que tem a patente da Ritalina, de que considerando que o diagnóstico está correto, né, que você indica, que você utiliza o medicamento correto, né, para aquela pessoa, o tamanho do efeito, que chamamos de tamanho de efeito, que é o quê? A diferença entre antes do remédio e depois de tomando o remédio, essa diferença, né, que é a eficácia do tratamento, o tamanho do efeito, ela é muito significativa no TDAH. E isso comparando alguns outros transtornos que tratamos na psiquiatria, existe essa diferença. E o TDAH está ali no nível do tratamento medicamentoso do TDAH, está no nível dos mais eficazes na psiquiatria. Como estou comparando aí com tratamento medicamentoso de transtorno de ansiedade, de transtorno de humor, da esquizofrenia, entre vários outros, né? Então esse é um aspecto bem interessante e por isso que muitas pessoas com esse transtorno, com o TDAH, elas vão relatar que é um divisor de águas na vida delas quando elas recebem o diagnóstico, quando elas começam a usar o remédio, o tamanho do efeito desse remédio. Mas veja que aqui eu estou falando de uma média ou de boa parte das pessoas. Existem pessoas que não vão se beneficiar do remédio, existem pessoas que não vão ter grandes efeitos com o remédio, e aí são as variações individuais. Mas aqui eu estou falando em termos de grupo e comparando com outros transtornos que tratamos na psiquiatria. Como o TDAH é uma condição permanente, que não tem cura, a medicação para tratamento deve ser usada a vida toda. Verdadeiro ou falso? Falso. Aqui é um aspecto central
bem relevante para a compreensão da natureza do TDAH e dos objetivos do tratamento. Percebam o seguinte, é verdade que o TDAH, como um transtorno do neurodesenvolvimento, que tem base genética, você já nasce, digamos assim, com esse problema, né, que vai se manifestar, tende a se manifestar alguns anos mais na frente, dentro da infância, é algo que vai te acompanhar para a vida toda, isso é verdade. É algo, até a gente fala que é algo da natureza da pessoa, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento têm muito essa característica, assim como o autismo, né? E outros mais. Então, se é algo que vai te acompanhar como uma estrutura sua, a ideia é, se é assim, e o remédio trata isso ou ajuda nesses sintomas, então eu deveria usar remédio a vida toda. Mas por que isso é falso? Porque a medicação no TDAH, isso é aplicado também em alguns outros tratamentos, o objetivo dela é facilitar a aquisição de habilidades para que você consiga gerenciar a sua própria vida, né? Para você consiga fazer frente às dificuldades do TDAH. Uma boa analogia é, você com o TDAH, sem a medicação, sem tratamento, sem saber que tem, você carrega um saco muito pesado nas costas, um peso muito grande. A sua caminhada ela é difícil, ela é custosa. A partir do diagnóstico, né, quando você começa a usar uma medicação, né, e as outras ferramentas de tratamento, você reduz esse peso das costas. Então, o remédio especificamente ele tem muito essa função da redução do peso, de diminuir as barreiras, de facilitar esse processo. Mas a melhora sustentada tem a ver com tratamento não medicamentoso, que tem a ver com aquisição de habilidades para lidar com as dificuldades do TDAH. E aí cada pessoa dentro das suas dificuldades, um TDAH mais desatento, um TDAH mais hiperativo e impulsivo, dentro daquelas características específicas de cada pessoa, você precisa trabalhar estratégias para melhorar esse funcionamento, adquirir novos hábitos, conseguir viver de uma forma diferente do que você vivia antes do diagnóstico, antes de conhecer que tinha um TDAH. E aí, quando você vai evoluindo nesse processo e quando o seu ambiente está mais estável, não tem nenhum sério desafio que toque nas suas dificuldades, a medicação ela vai sendo menos importante. E é assim que muitas vezes, num tratamento de longo prazo do TDAH, a gente utiliza a medicação em ciclos. Você utiliza a medicação às vezes num momento, numa fase da vida da pessoa em que ela precisa de mais apoio. Então, medicação é suporte. Esse nível de suporte eu vou aumentando ou diminuindo a depender das condições do indivíduo, do quanto ele está avançando em relação às habilidades e do ambiente dele. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que eu te falei 5 mitos e verdades sobre o tratamento medicamentoso do TDAH. Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa aqui nos seus comentários dúvidas que ficaram sobre esse assunto, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.